Castelo Branco de novo. Então, hoje mais um vídeo com o depoimento, né, com os contos de mais uma pessoa que participou. Essa pessoa muito especial porque participou de praticamente todas as viagens à Amazônia. É o Alex Oliveira, o filho mais velho do Urandir, do nosso presidente, um dos fundadores aí do Projeto Portal, de Dacla, desde sempre, não é, envolvido em tudo. E vamos dizer, os depoimentos, né, que a gente vem colhendo, do Alex é um dos mais importantes, porque participou de tudo. Foi em todas as viagens, todas as expedições, isso há anos e anos e anos, gente. Então, para vocês entenderem que, de novo, não começou há 2 semanas atrás. Isso tem história, começou há 30 anos atrás, né? E 21, 22 anos atrás começamos a fazer expedições, viagens, e o Alex participou de todas. Então, ele tem muita história para contar, muitos relatos interessantes. Boa tarde, Alex. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Suas histórias aí, seu depoimento é muito importante para mostrar ao pessoal que, gente, não é de agora, né? Isso aí já essa é uma pesquisa antiga, complexa. Você teve na Amazônia, naquela região, em várias regiões né, do território da Amazônia toda, sabe como é que foi, difícil, complicado, não é? É tudo muito difícil, muito caro, precisa de planejamento, de logística, é muito complicado. Então, a palavra está contigo, Alex. Conta lá para gente as histórias das expedições, das viagens, isso aí. A Amazônia é um mistério, né? Toda essa natureza, essa parte selvagem, né, que esconde muitos segredos, e num território imenso, né? Pouco investigado, né? Pouco mapeado, ou se quem mapeou não tem interesse mais em divulgar, ou não querem mapear, né? E aí entra todas essas questões de preservação ambiental, enfim, que aí tem bastante justificativa para dizer porque algumas áreas são bem protegidas, né, ambientalmente, mas enfim. Bom, lá na Amazônia começou com umas informações que a gente tinha, né, de parceiros, e aí a gente pegou e começou uma coisa, começa a levar a outra, né, e tinha indicações de civilizações antigas, né, com construções avançadas, e alguns caminhos levavam para Rondônia, ali para a região de Rondônia, né, para o Forte Príncipe da Beira, a região do Acre ali, e aí, isso por volta de 2010, mais ou menos, né, e aí a gente reunindo essas informações, ligando os pontos, né, decidimos fazer algumas expedições em grupo, né, eu participei de todas, e algumas avulsas que a gente foi sozinho para ir... Peraí, Alex, peraí, 2010, 2004, não é? A do Príncipe da Beira. 2002, 2004. 2004. 2004 foi da Príncipe da Beira, que foi a segunda ou a primeira? O Príncipe da Beira foi a primeira. Foi em 2004. Foi em 2004. Aí teve uma outra expedição também. E aí foi em 2006 ou 2008, eu não lembro. Tem Vocês muito tempo. foram lá na Serra da Muralha? Pois é, há tanto tempo que a gente até esquece. Não é? Na Serra da Muralha. Isso. Teve essa primeira expedição que é do Forte Príncipe da Beira, né? Então, nessa primeira expedição do Forte Príncipe da Beira, aí a gente fazia esse levantamento desse forte, do forte especificamente, né? E o que tinha ao redor, que tudo indicava que ali havia uma civilização antiga. E o indício mais forte era que a tecnologia empregada na construção do forte, para a época, que diz que era dos bandeirantes, se eu não me engano, que iam para ali, não os bandeirantes de São Paulo, os desbravadores que subiam aqui do Brasil para explorar a Amazônia, né? Para a instalação das estradas de ferro na época, da borracha, que extraía borracha ali, enfim, aquela época, começo de 1900. Então tem esse forte, e esse forte ele tem uma construção parecida muito igual, similares a outros fortes no mundo inteiro. Isso levantava uma hipótese de que havia uma civilização com esse conhecimento, talvez uma civilização mundial, com um conhecimento mundial comum, né? Que esses fortes estão instalados no mesmo formato em vários lugares do planeta, mas ali
pela extremidade, pela hostilidade do ambiente, né, era muito interessante ter aquele forte ali, na beira de um rio, um ambiente selvagem, inóspito, né, para a época. Hoje já é muito difícil, mas enfim, quando a gente chegou lá, a gente ficou instalado na base militar, que é alguma unidade militar do Exército Brasileiro ali, e a gente foi levantar as pesquisas. Ali a gente pôde ver a tecnologia de construção, né, de tijolos com curvatura, que fazem a edificação do forte, né, os cantos, e mais a precisão com que eles cortavam e o alinhamento angular que esse forte tem, né. A construção em si não é uma novidade, é bem similar a uma fortificação mesmo, com vários pontos de vista, né, então, mas o que mais impacta mesmo é a tecnologia empregada, no ângulo de inclinação das pedras, no tipo da pedra, né? Então, a gente vê um empenho muito... é estranho ter um empenho muito grande de fazer aquele forte para um lugar que era completamente abandonado, isolado do mundo, né? E ter aquela justificativa ali que não era um lugar de guerra, de conflito. Ali não é um lugar de conflito, né? Então, a justificativa que existe, né, contemporânea, é que para proteger a fronteira, que ali a gente tem divisa com a Bolívia, etc, né? Então, fora a logística, né? Você construir um forte daquele, hoje já é complicado, já é um lugar ermo, afastado. Imagina naquela época, ou seja, não faz sentido nenhum. Não, nenhum. E eu tenho uma comparação simples, porque quando você pega um forte para comparar, aqui em Santos, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, tem um forte aqui que são os mais antigos. E você vê a pergunta é que fica, onde ficou essa qualificação profissional aplicada num forte inóspito, isolado? Isso. Por que ela foi aplicada lá, tão qualificado, tão bem elaborado, cheio de detalhes, e um forte aqui em Santos que parece uma construção portuguesa, realmente como toda remendadinha ali, redondinha, né? Então esse conhecimento, essa parte, a mão de obra, vamos supor assim, a mão de obra usada num lugar, ambiente inóspito, que ainda hoje, já tem pessoas que moram lá, mas a gente pode considerar que porque é isolado, e Santos não existe, né? Então, existe os elos aí de ligação. Mas, enfim, voltando para o forte lá, a viagem é muito ruim, a gente andava um trecho muito grande de terra, que a gente todos tinha que... de carro, né? Vocês foram todos de carro, né? Essa expedição. Todos de carro, com um carro próprio, financiamento próprio, né? E era muito difícil, porque a gente tinha que planejar uma temporada boa, que não tinha muita chuva, uma temporada de seca, a princípio, né, que a gente pudesse transitar ali, porque só passava 4x4, e aí a gente foi lá na cidade, que era na região de Abunã, se eu não me engano. Isso aí, Abunã. E aí a gente ali, a cidade não tem recursos assim como a gente tem em São Paulo, outras cidades, capitais, né? Porque é tudo na base do gerador, não chegava, até naquela época não chegava a rede elétrica lá, né? Nem eletricidade tinha na cidade? Nada. Tinha eletricidade à base de geradores, e toda hora dava problema lá, caía energia. Então, e era uma rota que levava ali para o Acre, né? Então, que ligava os estados. Mas chegando lá no forte, a gente, analisando esses detalhes, né? A gente viu que não tinha muita justificativa todo esse conhecimento, essa mão de obra qualificada estar aplicada ali, no ambiente que hoje já é ruim de chegar, de logisticamente chegar, e não ser aplicado em outros pontos do Brasil. E tem outros no Nordeste, tem uns fortes parecidos. Mas o que mais intrigou a gente foi, a gente pesquisando ali, a gente tinha tipo um bueiro ali, né? Uma entrada subterrânea. Uhum. E aí a gente, com a permissão do Exército, sempre com a participação deles ali na vistoria e olhando o ambiente, a gente conseguiu adentrar ali e a gente viu que tinha uma abóbada com uma pedra única, né? Uma pedra única, não é um concreto, é uma pedra única, montada sobre, fazendo uma cúpula, né? O teto ali, com uma entrada, acho que seria uns 50 por 50, eu não lembro agora, bem restrita, e você descia lá e a gente tinha que meio que se balançar, porque ele é um quadrado, né? Tipo um fosso, né? É o quadrado menor
E você descia, a gente se pendurou ali depois vocês vão ver nas imagens, a gente se pendurou ali com as cordas, e tinha a parte, o beiral, que era tipo uma bancada, uma sacada, né? Um quadrado com proporção maior, e ainda abaixo seguia o fosso ali. A gente chegou a descer aquele fosso, pisou nele, mas era muito lamacento ali, não dava para saber, a gente não riscou ficar muito ali, mas tem mais coisa ali para baixo. Tava muito sujo, na Então verdade, né? você entrou no túnel, né? Naqueles túneis, né? Todos simétricos, parecendo aqueles túneis do Egito, né? Das pirâmides. Exato. Eu não sei para que ele. Bom, enfim, aí a gente entrou ali, né? E ficamos nessas bancadas, começamos a explorar, e a gente viu esses túneis, assim, que eles tinham um alinhamento interno. Se aquilo ali, eu não sei qual tipo de defesa seria aquilo ali, porque não cabe uma pessoa, não cabe um arma, a princípio não tem função bélica aquilo ali, porque você não consegue colocar uma arma ali para atirar para onde, porque o túnel não dá para ver o fim. A gente não tem essa profundidade, não tem esse limite visual. E os túneis são em 2 lugares, né? Porque era um se ligava com o outro, nessa abóbada ali que devia ter uns 4, 5 metros de diâmetro. Tem muito tempo, não lembro, mas era bem espaçosa. E esses túneis faziam essa ligação. Tanto, vamos supor, norte-sul, um exemplo, né? Então, eles eram totalmente alinhados, não cabe uma pessoa, e causou uma intriga muito grande, né? A gente poder ver aqueles túneis ali, tentar entender e tentar ter uma justificativa para a construção daquilo por motivos de defesa, né? E a gente não encontra. Então, e aqueles artefatos? Aquela espada, foi lá que encontraram aquela espada, aqueles artefatos todos? Lá a gente encontrou alguns artefatos na região ali, e que também, a princípio, justifica uma civilização, alguém que esteve ali, né, que tinha morava ali, ou tinha um posto ali por algum motivo, né, e aí a gente encontrou esses pedaços ali, esses artefatos ali, né, e a gente conseguiu resgatar, limpar, e tá bem conservado, e que justifica a presença de uma civilização com conhecimento. Ali tem uns símbolos, né, que não é usado hoje pelas forças. Então, tem toda uma história ali que a gente não consegue atribuir ao motivo de proteção e exército, né, exercício militar. Eram artefatos metálicos, não é? Artefatos mais Metálico. sofisticados, não é? Não, bem acabado. Nada de cerâmicazinha primitiva, nada disso. Não, estava bem acabado, tinha de peças de metal, né, vamos supor de ouro, até parece de ouro, com desenhos como se fosse meio tribal, né, identificando possivelmente uma raça, um grupo, alguma coisa nesse sentido, né, e os barros, né, as peças que tinham ali com inscrições e tudo mais, né. Então, aí, infelizmente, a gente acabou tendo a gente tem que reportar isso. Nosso período foi curto de pesquisa, né, e a gente tinha, tudo que a gente fazia lá, a gente tinha que reportar ao exército, e acabou que a gente foi proibido de continuar nossas pesquisas ali, porque a gente tinha uma cooperação, né, então a gente tinha que falar a verdade para o comandante, que autorizava a gente, e para ele poder liberar a gente. Então, chegou um momento que a gente começou a reportar o que a gente estava vendo, o que a gente estava descobrindo, o que a gente estava achando, e a gente teve parar as pesquisas, né? Não era uma ordem local. Começou a incomodar, não é? Começaram a achar coisas. Não era só arqueologia simples, não era uma coisa muito comum, né? Muito padrão. Vamos ver de como foi construído. Não era só a engenharia em si, né? A gente começou a encontrar links ali com civilizações, com conhecimento, com outras culturas ali, né? Que não faz parte do local. Também na redondeza ali, como a gente foi impedido de continuar as pesquisas ali, a gente continuou dormindo na base militar, mas a gente tinha indícios também de que tinha uns muros grandes ali por dentro da mata, né? Então a gente fez vários dias de pesquisa ali ao redor, e realmente a gente constatou esses muros de pedra. Não tem nada tão acabado, tão bem trabalhado, mas existem essas montanhas de pedras que elas seguem um caminho, não dá para identificar, é extenso, porque elas já estão camufladas no ambiente ali, né? Com árvores e entulhos, e por muito tempo ali se mistura
com terra, né? Mas você vê esses círculos, essas montanhas de pedra com 3 metros, parecendo barreiras mesmo, barreira militar para impedir passagem ou dificultar a passagem, né? Isso aí eu acho que vai ser interessante o lidar, porque a tecnologia essa de rastreamento a laser vai mostrar, não é? Mesmo que estiverem escondidos pela floresta, por terra, você vai conseguir ver, não é? Direitinho. Sim, sim. Aí nesses muros a gente vê esses amontoados de pedras, né? É muito grande, eu acho, faz um amontoado, fazendo uma base de uns 8 metros, talvez, com um pico de uns 3 metros, né? Então, é muito simples. E aquelas pedras que vocês chegaram e desenharam com giz as marcas que tinha, foi nessa região também? É próximo, lá em Riachuelo. É o oposto, se eu não me engano, é em outra direção. Mas lá é incrível, porque a gente vê essas pinturas rupestres, né? Mas não tem nada de pintura rupestre ali. Ali é desenho refletindo um cotidiano, pessoas, conhecimento que você tinha ali, né? Quando você desenha alguma coisa, você está replicando alguma coisa do atual momento que você está, né? Uma arte, vamos supor. Sim. Então, tinha ali desenhos humanos, né? Humanoides, bichos, inscrições, né? Símbolos. E na rocha ali, na pedra, né? Na pedra bruta, como se fosse uma montanha, foi lá e desenhou, e não é embaixo, alguns são em baixo relevo e outros eram em alto relevo também, né? Ou seja, como que índios primitivos fizeram isso, né? Exatamente. E lá até hoje pouco se ouve falar. Então eles colocam um instituto lá, arqueologia, tem investimento lá, o governo federal coloca esses institutos, mas apenas para falar que está lá ativo e deixar quietinho, deixa escondido isso, não vamos falar, a gente já descobriu, a gente está ciente, mas não é importante. Isso não é importante. Importante é só lá fora, é Peru, importante é os outros países. Aqui na Amazônia não tem nada importante. Para a gente não importa, a gente tem que preservar o meio ambiente. Então, fica lá essas pinturas, tem lá, são em vários lugares em pedras, se eu não me engano tinha numa cachoeira também, mas só dava para ver com água baixa. A gente chegou, tem umas fotos que foi em outra época que a gente foi. E essas são mais visíveis, está lá, ao ar livre. E tem os responsáveis lá pelo local, né? Se eu não me engano, a IFAM, que cuidam, sempre estão recebendo os turistas lá, qualquer pessoa pode ir lá, isso é um espaço aberto, preservação, e tem tudo isso. Aí vai da imaginação das pessoas achar que era só um povo ignorante que fazia uns rabisquinhos ali, ou se aprofundar mais e perceber qual o motivo daquilo estar ali numa rocha aleatória no meio da floresta ali, né? Inclusive, isso daí eu até venho falando que está começando a mudar essa percepção, principalmente da parte de pesquisadores independentes, que vem falando, gente, essas pinturas, esses desenhos, não é meio... que não dá para entender direito. Incomum aquilo ali. É totalmente incomum. Por que não quer dizer... que seja o retrato de uma experiência real que eles tenham tido? Por que tem que ser sempre sonho, coisa mística? Muitos estão mudando agora a percepção, encarando como realmente são descrições, não é, de eventos reais ou de seres reais. Porque a gente vê muito bem os seres, não é? Não, é muito definido. Humanoide, tanto que vocês desenharam com giz, não é? Sim, tem muita coisa lá. O mais incrível de tudo isso é ter essas inscrições numa região selvagem, né? A gente fala isso agora, ir para lá já é difícil. Imagine isso há 200 anos atrás, a gente nem 500 anos atrás, o ano do descobrimento do Brasil. Não tem nem como falar que isso foi feito há 500 anos atrás, porque é recente isso. As inscrições estão muito mais antigas, né? Porque a civilização começou no litoral ali, com o descobrimento, enfim, há 500 anos. Não tem como há 500 anos alguém ter ido lá, né? Então é um povo com muita cultura que vive lá, viveu lá, ou de repente até vive lá, né? A gente não sabe, a Amazônia é muito grande, tem esse conhecimento ainda ou deixou esse conhecimento lá e saiu também, né? Desapareceu, a gente não sabe, né? A gente tem uma prova, vamos dizer assim, vou até ousar aqui já dar uma abertura para isso,
de que eram civilizações muito avançadas, tecnologicamente avançadas. Que eu sei que você chegou lá numa pedra, não é? Grande, Isso, com determinadas inscrições, não é? isso. Que a partir dessas inscrições nós fabricamos uma determinada tecnologia Sim, que funcionou e que é uma coisa revolucionária e que isso. vamos estar introduzindo essa tecnologia brevemente na nossa base em Dubai, nos Emirados. Foi. E eu Aham. sei que você né, conta aí, dá uma palhinha aí dentro que a gente pode. Como é que A foi gente isso aí? teve uns desenhos, a gente chegou lá nesse ponto, uma pedra grande, né, isolada, a gente teve uma indicação do caminho, né, e aí a gente chegou lá, teve toda essa questão, esse contato, né, com essa informação, com essa tecnologia que a gente recebeu, e aí dando direções, né, caminhos para implementar, para a criação não é instrumento, poderia dizer, essa máquina, né, Artefato, dessa máquina, artefato, essa coisa. essa coisa aí, que tem um poder impressionante, e se você, isso a gente está falando de há quase 20 anos atrás, e a gente Isso. pega para onde o futuro da energia está caminhando, a gente vê que é totalmente possível, a gente já estava com essa informação há 20 anos atrás, né? Então foi muito bom, a gente teve essa informação, trabalhamos nisso muito tempo, pesquisando, usando materiais, só que a tecnologia evolui, né? Num determinado momento você não consegue ter o material apropriado, então você tem que pausar a pesquisa, fazer em outro momento, dar início, continuar de novo, porque é uma tecnologia simples, revolucionária e de fácil aplicação, né? Exato, mas eu queria assim, como que você, porque você pegou lá a codificação toda, como que era? Como se fosse como que era assim, os Era uma desenhinhos? luz, brilhava, né, na parede ali, tinha um buraco lá, e a Aham. gente conseguiu ver essa iluminação lá, parece que alguém tinha deixado lá, né? A gente conseguiu ver essas inscrições, tinha umas pedras com as inscrições ali, com os códigos, a gente tirou foto, filmou, e aí a gente ficou por acho que uns 40 minutos ali, pegando essa informação, tentando codificar, mas aparecia lá, era iluminado, estava iluminado, meio fluorescente na pedra, vamos supor uma luz LED, né? Hoje em dia, essa Sim. tecnologia de luz LED, sem aparecer assim vamos dizer, parece que tinha vida, né? A luz tinha vida no Sim. próprio material ali, uma coisa bem fluorescente, verde, né? Um verde neon, e ali aparecia como se fosse um manual de instrução, né? Essa, essa máquina aí. Exatamente, isso daí é porque é aquele negócio, eu venho falando, pessoal, nós não estamos mostrando tudo, a gente está indo devagar. Isso aqui é só para mostrar que o Alex, lá durante essa expedição, nessa pedra, acharam essa codificação, fomos indicados, aí é que entra a parceria com os nossos amigos, né, que nos Sim, apontaram para o lugar. Chegou lá, estava, como o Alex está relatando, aceso, né, como se fosse iluminado por uma luz neon verde, esverdeada, que a gente sabe muito bem o que é. E lá filmaram, fotografaram, tinha essa codificação, não é? A partir dessa codificação foi fabricado uma determinada coisa. sim. Isso aí o que é? É uma prova cabal de altíssima tecnologia, não é, de uma civilização antiga, como a gente vem Conhecimento falando. profundo, Conta aí, Alex. com conhecimento profundo, né? Porque a tecnologia a tecnologia tá na aplicação simples, a tecnologia é simples, né? Quando você estuda e faz, né? Então, é difícil você chegar no resultado, mas quando você vê, é conhecimento simples que tem aqui, né, no nosso mundo, né, é só uma questão de matemática e cálculos e achar o material correto, né? Então, isso foi, na época, a gente achou lá, a gente ficou muitos anos desenvolvendo e é como eu falei, a gente tinha material disponível na mão, a gente precisava de outros materiais, né?
Então, o resultado foi positivo quando os testes que a gente fez, mas para aprimorar, para ficar popular, ser escalável, né? Para um produto ser escalável, precisa melhorar a qualidade também do produto, né? Da matéria-prima ali, para fazer que uma coisa escalável, ter alcance, né? Exatamente. Detalhe, infelizmente eu não posso mostrar, mas eu tenho filmagem da coisa funcionando. Ou seja, É não muito é. doido. É muito louco o negócio, gente. Infelizmente é que a gente não pode. Vocês estão vendo aí o povo atacando a gente de todo lado, falando um monte de besteira, porque, de novo, gente, eles não querem essas informações, tá, na boca do povo. Eles querem nós, brasileiros, de costas para a Amazônia, É, achando que é um lugar para ser preservado e a natureza tem que ser intocável. Gente, eles querem esconder de nós todos o que tem realmente lá. Só que lá estão milhares de ONGs, 100 mil ONGs, não é? Tem dinheiro muito grosso, vamos dizer, das grandes fundações, Fundação do George Soros, do Bill Gates, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, dinheiro pesado lá, não é, investido para justamente ir atrás disso, porque eles sabem dessa alta tecnologia, dessa civilização antiga que existiu lá na Amazônia, que a gente vem falando e está começando a mostrar, fora os interesses que existem das oligarquias locais, dos coronéis locais, não é, que deixam a população refém, não é, desse poder local deles, unido a esses grupos globalistas. Ou seja, vocês imaginam, é a tempestade perfeita da manipulação, não é? É uma prisão isso daí. Esse caso aí recente, né, que a gente está falando agora desse jornalista que infelizmente está sumido, a princípio falecido, né, assassinado, é o motivo ideal para justificar qualquer interferência internacional. Olha, vocês não têm como cuidar desse ambiente, é muito grande, o Brasil é incapaz de fazer isso. Então as coisas caminham justamente para ninguém mexer ali. Quem mexe está por baixo dos panos, são os ilegais ali, as pessoas que cometem crimes, né? E que são acobertados muitas vezes por essas ONGs que, enfim, são beneficiadas de algum motivo, né? Ou externamente ou internamente. Então, deixar aquela região ali perigosa é um argumento fácil para alguém ter uma interferência internacional e colocar em xeque a capacidade do Brasil de cuidar, né? Do local. Exatamente. Esse é um perigo real, é um assunto que nós brasileiros temos que encarar com muita seriedade, com muita preocupação. Toda essa narrativa que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente da capacidade do Brasil de cuidar, e genocídio de índio, e tocando fogo na floresta, e um monte de mentiras e de asneiras. Nós sabemos, porque conhecemos a região, sabemos que não é. Isso é uma narrativa que está sendo construída, já falei em outros vídeos, que é o quê? Justamente é uma narrativa para sensibilizar a população mundial para que, caso aconteça uma invasão militar, uma tentativa de internacionalização da Amazônia, gente, os brasileiros não são capazes, vamos lá, sob o guarda-chuva da ONU, não é? Vamos administrar nós que sabemos. Ou seja, isso aí é papo furado. Furado. Né? Ali nunca... Não é desse governo, do governo a gente vai lá desde 2004, desde governos anteriores, né? A gente, sem citar nomes aqui, mas desde governos anteriores, a gente cansou de entrar mais de 100, 200 quilômetros em mata virgem, assim, com acessos difíceis, né? E algumas partes andando. E você vê essa extração, falando um pouco de ambientalismo, né? A gente vê a extração de madeira desde governos anteriores. Essa questão que estão colocando lá de conflito de garimpeiros, enfim, isso sempre existiu, só não era tão divulgado porque não era do interesse de quem está divulgando nos governos anteriores, e agora nesse governo está sendo divulgado, a gente não sabe por quê, né? Mas, enfim, esses conflitos na região ali são comuns, sempre existiram, uma região inóspita, que, infelizmente, algumas pessoas se beneficiam desse local, né, de difícil acesso.
Então, ali sempre teve extração de minério, madeira, e a gente via isso, porque a gente correu algumas vezes a gente até se sentiu ameaçado, não fisicamente, né? Mas porque a gente entrava nessas regiões e do nada você via um caminhão carregado de 5, 6 toras, Scania, cara, sabe, caminhões modernos, não é só caminhão ruim, velho, não. É caminhão bom que precisa ter força para entrar ali e sair dos atoleiros, essas estradas rudimentares que são construídas só para essa extração da madeira, e você via lá, e o pessoal de extração fugia no mato, às vezes abandonava maquinário, a gente cansou Ninguém de ver isso. nunca, ninguém nunca chegou para vocês assim ameaçando, ó, o que que vocês estão fazendo aqui? Aqui não pode entrar, e não sei. Vocês nunca Teve sofreram esse alguma, tipo de retaliação? não, teve alguma, não chegou diretamente, mas teve algumas vezes que não era, não, você só de olhar para as pessoas, você não era uma pessoa bem vista ali, né? Então, mas assim, diretamente chegar e ameaçar a gente, em algum momento que a gente foi, não. Mas a gente a gente sabia o nosso limite ali, né? Porque a gente se chegar num lugar que tem extração ilegal de madeira e a gente tá ali e de repente ter máquina e todo mundo sumir de repente, né? E a gente sempre ia em grupo, então isso era bom. A gente nunca tava em 2 ou 3, estava 4, 3 ou 4 carros às vezes, né? Então não tinha, a gente estava mais protegido por estar em grupo. Mas dava algumas vezes que a gente chegou aí sozinho eu, meu pai e meu irmão, às vezes a gente sentia um pouco de receio, era bem estranho, né? As pessoas que estavam É. por perto. Mas não, eu acho que não me lembro de ter alguém ter proibido a gente de fazer alguma coisa. E Nem quando você em outras viagens assim, eu sei que vocês chegaram a entrar em túneis, né, em galerias, entramos. né? Não, lá tá Conta cheio um de pouquinho. galeria. A gente entrou em uma lá que era muito grande, só que estava muito alagada, né? A gente. Era um buraco de tatu, quase um buraco de tatu, vamos supor assim, um pouco maior, porque cabia a gente, né? E a gente entrava ali, passava no. A gente passou num lugar que a gente viu um buraco, né? A gente estava na estrada e viu esse buraco, esse acesso. A gente entrou num sítio ali que dava acesso a esse buraco na montanha. Aí a gente conversando com o morador ali, ele falou, tem um buraco ali, mas não sabia direito, nunca tinha entrado, não tem coragem, né? E a gente entrou ali, água até o pescoço, uma parte, né, um trajeto, depois subia o nível do buraco, né? Então tem bastante galeria ali. Isso, não, eu tô falando nem na Amazônia, lá no fundo, né? Isso é na região de onde tem civilização ali, de acesso, de logística, de asfalto. Então, sim, tinha galerias ali, a gente entrou. E tem várias, né? A Amazônia. E aquela situação, até tem as fotos aqui que eu vou colocar, que está Urandir com um aparelho medindo, chegou no marco ali exatamente, o que que era aquilo mesmo? Era um marco, não é? Era como se fosse um centro de alguma coisa. Lembra que ele está com prumo, eu acho, assim, um Puta, pêndulozinho, né? Você lembra eu não disso? tô lembrado. Não tô lembrado. Faz muito tempo. Você tem a foto aí, não, né? Eu tenho, peraí, deixa eu ver, deixa eu pegar a Pra foto. passar. Peraí. Olha aí. Ah, tá. Tá vendo Isso ele aí batendo? é lá em Rachuelo mesmo. Ele está batendo uma coordenada com o GPS aqui, ó. É um Sim. ponto, não é? Esse ponto aí eu esqueci exatamente o que que é, cara. Eu acho, Felipão, que isso era lá em Rachuelo mesmo, mas eu não lembro dele, o motivo da gente estar fazendo essa medição, essa coordenada. Ah, não, isso aí é a Serra da Muralha, pô. Serra da Muralha. Não, isso aí é na muralha. A gente só tava batendo. Nesse momento aí, a gente tava batendo as coordenadas porque o GPS estava indicando uma distância que a gente não tinha perto. Não. Assim, a gente tinha duas. A gente tava com uma coordenada ali. Essa coordenada não batia. Apesar da gente ter achado a Serra da Muralha, essa Sim, coordenada indicava ela um pouco mais à frente, realmente o que a gente queria, né? Porque a gente andou. Depois que a gente desceu o Rio Madeira, quase uns 40 minutos ali de Abunã, sim, a gente andou mais 15 quilômetros mata dentro, né? Para chegar nessa muralha aí. E é uma sim. pedra assim, no meio do nada. Se você não conhece a região, o mateiro, só o mateiro mesmo que sabia lá. Que a gente, depois de muito investigar, né, e perguntar, aí a gente consegue o mateiro, não, você chega lá. Então, é uma pedra íngreme, muito alta ali.
você olhava, quando você subia ela, você via toda a copa, muito mais alto que as árvores, você via toda a copa das árvores, assim, aí você via que a Amazônia é um negócio impressionante. É impossível você, sem essa tecnologia desse radar aí que está fazendo as filmagens, que vai sobre Ratanabá agora, né? Sim. É muito difícil fazer uma leitura assim, você passar por um monumento e não perceber é a coisa mais fácil do mundo, porque é muito mato. E aí a gente tava com essa dificuldade, porque a gente, apesar de ter achado esse ponto, que já é muito interessante, que era essa montanha, uma rocha do nada ali, cercada por um muro de pedras, por toda a rocha assim, tinha um muro de pedras, né? Sim. E de uns 50 centímetros, não era nada muito especial assim, era um amontoado mesmo, mas de qualquer maneira uma coisa sem propósito, não era para barrar bicho, para barrar nada, então não sei por que alguém faria aquilo ali para demarcar um perímetro ali em cima da rocha, que já é impossível um bicho subir ali, né? Ou alguma outra pessoa, enfim. Mas essa era lá, a gente estava com essa dificuldade, porque a nosso GPS trouxe, a nossa indicação trouxe a gente ali, mas a coordenada que a gente tinha indicava a uns 2, 3 quilômetros ali. Só que a gente já estava muito precário de recursos, né? Porque a gente já estava 2 dias no mato e andando, tinha um grupo grande, né? E aí não dava mais para dar esse passo à frente, né? Na incerteza. E aí a gente ficou ali mesmo. Foi um achado que eu acho que nunca ouvi falar em nenhum lugar. E aí depois a gente pesquisou, tem vários pontos nesse Tamatá. Até eu acho que uns anos depois saiu reportagens sobre esses pontos, né? Essas montanhas. E aí a gente acabou voltando. E aí era na Serra da Muralha, a gente estava com um problema de coordenada ali. Porque a gente tinha essa dica, né? Que era de outra pessoa. Mas o propósito, assim, a importância dessa Serra da Muralha, né, no contexto aí do que a gente vem falando em Ratanabá, justamente para mostrar que era um ponto assim totalmente, vamos dizer, inexplicável, vamos dizer, no meio da floresta, né, ter como se fosse uma muralha, vamos dizer. Ela, assim, a gente fala muralha porque a gente estava procurando realmente essas muralhas altas, gigantes que tem ali, né? E só que aí, né, quando a gente foi conversando com as pessoas locais que andam muito mais com a Amazônia, ele indicou esse ponto, né? E tinha o mesmo destino que a da coordenada que a gente tinha. E aí, no contexto ali, a gente interpretou que ele servia mais como ponto de apoio, né? Para uma caminhada. A gente caminha, vamos supor, anda 15 quilômetros por dia, que ele vai ser o ponto de descanso. Então, seria um ponto de descanso ali, de algum trajeto que uma civilização teria que fazer, né, ou índios, ou alguma tribo, para chegar até outro determinado ponto. Então, seriam pontos de descanso mesmo, né? Uma proteção, um acampamento ali. É um acampamento para dar continuidade a um roteiro, uma rota para outro lugar, né? E então, vocês viram alguma inscrição lá? Vocês viram algum desenho? Tinha alguma... Não, lá não tinha. Lá só tinha essa monte de pedras em volta, né? Fazendo uma circunferência, que não tem explicação, como eu falei, porque ali não tem nada ali, não tem terra, não tem nada para plantar. Não era uma proteção para cuidar que animais não invadissem sua plantação. Era uma rocha cercadinha com um murinho com um muro de pedras, né? Então, é só um indicativo de que alguém fez aquilo ali de propósito, para marcar que aquilo ali é alguma coisa, um ponto específico, né? Não é para se proteger, porque as pedras não têm função. Era você subir e descer para fazer. Não tem como extrair pedra dali, a não ser que você tivesse uma ferramenta para fazer essa mureta. E você justificar também você subir aquele morro e descer só para fazer um círculo ali, para nada, não tinha acampamento, não tinha nada ali, né? De construção. Mas tudo indica que é um ponto de acampamento, de descanso ali, para dar uma sequência, fazer uma ligação com outro lugar, né? Para seguir uma rota para outro lugar. Ou seja, quanto mais se chafurda ali na Amazônia, mais coisas inexplicáveis se acha, mais provas temos de que a história realmente foi, não é, escrita
mas que não tem muito a ver com a realidade, não é? Que é totalmente diferente, é porque não sabem, então ficam querendo inventar explicações e colocam as explicações, enfiam goela dentro, é isso aí, a história é essa aqui, aceite ou não. Pesquisador de Google. Esses pesquisadores de Google aí que não vai em loco, não vai em nada, tá só ouvindo, fica lendo reportagem de um lugar do outro, fica sentado no escritório aí, acha que a Amazônia está no computador só, não tem noção de como é lá. O quanto difícil é logisticamente você levar recursos para você comer, andar na mata, correr o risco de bicho, cobra. Tinha noite que a gente dormia lá que você ouvia os bichos dando volta assim, né? A gente mantinha a fogueira acesa porque espanta. Mas não tem. É impossível, né? Você ter uma logística suficiente para você percorrer a Amazônia. Você não tem. Isso daí com a ajuda de aeronaves. A Amazônia é uma cerca natural, assim, né? O que tem está muito bem protegido ainda. Exatamente. Então, isso é que as pessoas têm que entender. O nosso intuito aqui é justamente esse, trazer esses relatos de pessoas que estiveram lá de Dáquila, fizeram expedições, estiveram lá presente várias vezes, né? Várias vezes. Isso aí, a gente está falando de eventos de 18 anos atrás, né? Tanto é que até a memória já começa a falhar de alguns detalhes, né? Sim. E graças a esse desenvolvimento tecnológico que hoje temos, né? Essa tecnologia do LIDAR, como falam aí, que inclusive permitiu descoberta da capital maia, Tikal, no meio da floresta lá da Guatemala. E tal. Agora, detalhe, a Guatemala é pequenininha, gente. A região amazônica é, monstruosa. Olha a diferença. Olha. Então, o pessoal tem que entender isso. Estamos vivendo uma outra etapa dessa nossa pesquisa de décadas, não é? Por causa dessa tecnologia, né? A tecnologia não é que não tinha. Essa tecnologia está acessível para a gente agora, que sempre teve essas informações. Então, aquilo que a gente falou lá no comecinho aqui da entrevista, eles só não querem, não precisa divulgar, deixa a Amazônia lá, ela é uma área de preservação, não precisa fuçar. Se resume a isso. Então, quando essa tecnologia chega ao nosso alcance, a tecnologia avança, fica acessível, e fica para instrumentos quase domésticos, basicamente, né? E você consegue aplicar isso em pesquisas que a gente já vinha desenvolvendo, isso começa a trazer outras respostas que a gente tinha, confirmar perguntas que a gente já... Responder perguntas que a gente já tinha, né? E trazer outras dúvidas, né? Trazer outras perguntas. Porque essa que você falou agora do México, da Guatemala, né? Guatemala. Se não existisse a tecnologia, todo mundo ia ficar quietinho, por mais que houvesse boatos que tivesse ali. Exatamente, exatamente. E nessa mesma linha de raciocínio foi também, não é, o nosso documentário da Terra Convexa, porque graças ao desenvolvimento tecnológico, a facilidade de ter determinadas ferramentas tecnológicas, né, filmadoras, né, telescópios, lasers, né, mais acessíveis, nos permitiu fazer os experimentos. Não é achismo. Não é que, eu acredito. Não é acreditar. Não é ato de fé. A gente não está escrevendo no caderno. É prática. É prática mesmo. Exatamente. Aí a campo utilizar essas ferramentas todas, né, foi a mesma lógica, mesmo raciocínio no documentário da Terra Convexa. Provoquei aquele furor. Falam pra caramba, mas sempre aquele negócio. Não derrubam os experimentos que fizeram. Mesma coisa agora com o Ratanabá. Fala um monte os experts, os especialistas aí que a gente vê falando besteira à torta à direita, nunca pisaram na Amazônia. Deixa sair o resultado do LIDAR, deixa a gente começar a mostrar determinadas evidências, como a que a gente já falou agora, dessa tecnologia que foi obtida, né, através dessas inscrições. Dessas inscrições, né? Ou seja, vão começar a mostrar todas. Aí eu quero ver o que vão falar. Né? Gente, isso é muito importante, porque isso é uma retada na Matrix, mais uma nesse mundo construído aí fake, mais uma retada. Não é isso? É verdade. Porque não adianta esconder, né? Isso não tem como esconder. Tá ali, é físico, é só uma questão de tempo mesmo. Talvez
a gente não consiga mostrar tudo que a gente queira, mas a semente está plantada, alguém vai capturar a nossa mensagem, vai fazer, isso não é impossível de esconder. Um dia a verdade vem. Exatamente. Gente, estamos chegando a 1 horinha já. Alex, se tiver mais algum detalhe, mais alguma coisa que você queira falar, manda ver aí, porque é tanta coisa, né? 1 hora aí já correu. É verdade. Tem muita coisa, né? A gente, quando começa a falar, começa a vir ver outras lembranças, mas a Amazônia é incrível mesmo, é inóspito. Ainda hoje, com todo o acesso que tem lá, é uma região difícil de logística, né? E isso é só o começo. A gente só não é nenhum, acho que não deve ser nem 1%, né? A gente só foi onde os lugares mais fáceis que estavam para dar um motivo, né? Nosso motivo para responder nossas perguntas básicas, para dar continuidade para chegar ao resultado final, né? E agora a gente está perto. É isso aí. Então, queria agradecer a participação do Alex aí, com seus relatos. Pessoal, a gente tem que entender dessa importância. Todos nós unidos, pressionando para saber a verdade de o que está por trás mesmo, fica a coisa muito mais fácil, não é? Em vez de ficar jogando lama, jogando pedra, xingando. Impossível. Isso é impossível. Tanta coisa era impossível, não é? Quando se falava que não é, um avião poderia voar, era antigamente, né, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Não, impossível. Então, a gente tem que parar com esse negócio do impossível. Essa palavra não existe, não é? E as evidências estão aí, evidências. Então é isso aí, pessoal. De novo, Alex, brigadão. Essas últimas Valeu, Felipe. Aí. Valeu, obrigado você. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar. Aquele negócio é só o começo. Vem muita coisa por aí. Mente aberta. Um abraço a todos.